Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. O tema de hoje são pessoas intituladas, aquelas que se acham donas do mundo e de todos. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Pais e irmã intitulados estão exigindo que eu não aceite um trabalho incrível no exterior se estiver levando minha filha adotiva. Minha irmã mais nova passou por um momento muito difícil quando jovem adulta, bebendo e usando drogas e geralmente sendo selvagem. Ela acabou engravidando e dando à luz aos 18 anos quando eu estava a apenas algumas semanas de completar 21 anos. Ela não queria a criança após o parto. Ela se recusava até a pegar a criança e a deixava sentada com as fraldas sujas. Apesar de nunca querer filhos, eu intervi e adotei minha sobrinha recém-nascida como minha filha. Meu então namorado, com quem eu estava há 3 anos, me deu um ultimato, ele ou ela. Como ele também não queria filhos, eu a escolhi e ele me deixou. O que resultou em eu repentinamente ser uma mãe solteira. Os primeiros anos foram difíceis para uma mãe solteira mal conseguindo sobreviver, mas eu consegui e minha irmã não tinha nada a ver conosco. Nunca escondi da minha filha a verdade de que ela foi adotada, mas sempre garanti a ela que a amava muito e era sua mamãe. Quando minha filha tinha 6 anos, minha irmã estava finalmente limpa e queria ter acesso a ela. Eu permiti, mas enfatizei que ela seria apenas uma tia e ela aceitou isso, embora esteja claro que ela lutou com o conceito e às vezes agia mais como uma mãe, o que eu sempre esmaguei rapidamente. Agora minha filha tem 8 anos e me ofereceram um emprego em um país diferente. O salário é quase o dobro do meu salário atual e a empresa está nos ajudando a encontrar um lar, colocando minha filha em uma escola internacional e cuidando depois da escola. Então claro que vou aceitar, mas isso resultou em um colapso da minha família sobre como não posso fazer isso e como é cruel tirar minha filha de sua família e como não é justo com minha irmã. Minha irmã me disse que não vai permitir que eu me mude com ela e que vai lutar na justiça para ter minha filha de volta. É legalmente minha filha, mas o resto da minha família está me dizendo que estou sendo extremamente cruel e que se eu me importasse com minha irmã, recusaria este trabalho. Saí de casa com 16 anos e terminei meus estudos. Minha irmã, entretanto, é a criança de ouro que se safa de tudo. Ainda hoje mora com nossos pais e não trabalha. A minha filha, embora triste por deixar a escola e os amigos, está entusiasmada com a mudança. Tenho-lhe ensinado sobre o país todas as noites antes de dormir e fomos a alguns restaurantes autênticos para experimentar a comida de lá. Também prometi ela, vamos voar de volta pelo menos uma vez por ano para visitar e ela pode conversar a ligar para seus amigos. Sinto que minha família está querendo que eu entregue minha filha de volta, como se eu fosse apenas uma substituta temporária para minha irmã, o que obviamente nunca acontecerá e meus advogados estão envolvidos neste assunto. Pequena vingança contra minha irmã fumante. Então, minha irmã, 22 anos, e eu, 20 anos, homem, moramos em um apartamento de 2 quartos em uma cidade da Grécia. Nós dois estudamos na universidade, então meus pais pagam o aluguel e nos dão uma mesada. Na semana passada, minha irmã começou a fumar cigarro no quarto, dentro de casa. Como é inverno, está bastante frio lá fora e ela manteve a janela fechada. Isso significa que todo o apartamento cheirava a fumaça. Agora, o cheiro de fumaça é realmente irritante para mim, portanto, não sou fumante. Tentei dizer a ela que não é justo comigo que ela fume no apartamento. Ela respondeu com uma atitude mal intencionada, dizendo foda-se. Resolvi deixar escapar e não fazer grande coisa, porque pensei que ela não faria isso de novo. Chega o dia seguinte, entro no apartamento e lá está. A porra do cheiro de fumaça. Em todo o apartamento. Pedi de novo para ela não fumar dentro de casa, porque me incomoda muito. Ela me disse que só está fumando em seu quarto e que é seu direito fazê-lo. Então, alguns dias depois, eu venho com uma vingança. Esta semana, ela está fazendo exames todos os dias em sua universidade. Isso significa que ela precisa de um ambiente tranquilo para estudar e dormir. Eram 23 horas. Eu estava sentado na sala com meu amigo e decidi tocar uma música no meu telefone. 30 segundos depois, ela entrou correndo pela porta, exigindo que eu desligasse a música imediatamente. Respondi com o mesmo foda-se que ela me disse quando pedi para ela não fumar. Então, ela começou a ficar absolutamente brava e ameaçou quebrar meu telefone. Eu disse a ela que se ela pedisse desculpas por fumar dentro de casa e prometesse que não faria isso de novo, eu desligaria a música. Obviamente, ela não o fez. Ela foi para o quarto dela e ligou para o meu pai e começou a chorar e gritar ao telefone. Minutos depois, calçou os sapatos e saiu do apartamento murmurando algo como "Você vai ver o que eu vou fazer com você". Então, ela bateu a porta atrás dela.
Eu realmente sinto muito por ter que agir dessa maneira. Eu realmente não gosto disso. Mas no final, por que eu deveria respeitar alguém que não dá a mínima para mim? Qual é a sua opinião? Eu fui longe demais. Sempre me pareceu ridículo como alguém pode ser tão imprudente e depois pensar que tem o direito de ficar bravo quando as pessoas começam a ser imprudentes com eles em resposta. Sua irmã está afetando sua saúde com o fumo e mostra total desrespeito a você quando você pede para ela parar e ela espera que você apenas lide com isso e ainda considere as necessidades dela? Você definitivamente não foi longe demais. A irmã só fumava no quarto dela, Op só tocava música no dele. A irmã aprende que algumas coisas afetam outras pessoas na mesma casa. A única diferença é que quando você desliga a música, o impacto para imediatamente. Nossa nova vizinha acha que é dona do prédio. Eu, 31 anos, mulher, moro em um bloco de 6 unidades, apartamentos para não australianos. Há um mês, a unidade acima da minha foi colocada à venda e vendida rapidamente e a nova proprietária mudou-se há menos de uma semana. Esta manhã, levantei-me e fui levar o lixo para fora e encontrei um bilhete preso à minha porta. Sinceramente, pensei que era um tipo de nota, sou nova no prédio, sabe? Eu não poderia estar mais errada. Caro inquilino. Recentemente comprei seu prédio e gostaria de me apresentar. Meu nome blá blá, não vou colocar o nome real dela, e acho que você vai me achar uma senhoria justa. No entanto, eu tenho regras. 1. Todos devem estar em suas unidades às 21 horas. Se você vai passar disso, sugiro que encontre acomodação em outro lugar. 2. Não são permitidos animais. Se você tiver algum, eles devem ser realocados antes de eu fazer uma inspeção ou chamarei o guarda florestal para removê-los. Este é o único aviso. 3. Farei uma inspeção uma vez por mês e você estará presente para responder a quaisquer perguntas ou enfrentar o despejo. 4. O não pagamento do aluguel em dia resultará em seu despejo. Se todos seguirmos essas regras, tenho certeza que nos daremos bem. Sinceramente blá blá. Que merda acabei de ler. Curiosidade sobre o meu prédio: todos nós possuímos nossas próprias unidades, ninguém realmente é dono de todo o prédio. Não vou mentir, cheguei ao número 2 e tive um leve ataque de pânico porque tenho gatos e não havia como doá-los antes de lembrar que compramos nossa unidade pouco antes do Natal. Alugamos de uma amiga antes e quando ela me disse que estava pensando em vendê-lo, nós realizamos, nem precisamos nos mudar. Então, de certa forma, ainda parece um aluguel, mas na verdade somos donos de nossa unidade. Agora eu não sou muito boa em confrontar alguém, tendo a tremer muito, mas naquele momento eu estava com muita raiva, então subi e bati na porta dela. Sabe aquele pressentimento que você tem? Foi no local. A porta se abriu e lá estava uma Karen, com o cabelo mais louro que o meu, as unhas compridas e coloridas. Ela não parecia feliz em me ver lá. Apresentei-me e expliquei que morava no andar de baixo e que queria falar com ela sobre o bilhete. Ela começou a falar por cima de mim, explicando que sua carta tinha regras básicas e até uma criança poderia entender e se eu não gostasse de suas regras poderia entregar uma carta para desocupar. Uau! Eu perguntaria se as pessoas realmente são assim, mas eu trabalho no varejo e poderia responder a minha própria pergunta. Eu disse a ela que realmente possuo minha unidade, ela não a comprou ou o resto do prédio, mas apenas sua própria unidade e que ela não poderia impor nada em sua nota. Ela não gostou nem um pouco disso. Ela começou a gritar comigo dizendo que sim, ela realmente comprou todo o prédio e que o não cumprimento de suas regras significaria que eu seria despejada. Eu estava começando a pensar que talvez estivesse errada quando outro vizinho abriu a porta. Ele saiu e perguntou qual era o problema e se ela poderia parar de gritar porque ele trabalhava à noite e tentava dormir. Eu disse a ele que estava tentando explicar que ela não havia comprado o prédio e ela começou a gritar de novo. Meu vizinho disse para ela parar e então disse a melhor coisa que ouvi naquele dia. Você é estúpida? Seu queixo caiu quando ele explicou a ela como ela estava errada e que ele era de fato parte do comitê de extratos, uma espécie de HOA que supervisiona o prédio, e que ela não tinha o direito de fazer regras para todos. Ela nos deu olhares sujos antes de bater a porta. Agradeci e ele disse que em todo o tempo que morou lá não tinha visto alguém com tanto direito. Professora azeda contra uma criança de 8 anos. Então, tem uma mãe que se mudou recentemente para a nossa escola. Ela é uma mãe solteira que saiu de um relacionamento ruim e está aprendendo a viver sozinha, um novo idioma etc.
Sua autoestima claramente não é muito boa, pois ela costuma ter medo de agir, e eu não sei como ajudá-la. Nossos filhos estão na mesma classe, e o filho dela é muito esperto. Ele frequentou uma escola particular no México e é claramente avançado. A professora desde o início teve uma atitude negativa em relação ao garoto porque achava que ele não queria prestar atenção. Meu filho finalmente me disse um dia que a professora é muito má com o novo garoto. Então tentei falar com a mãe para ver como ela estava. Ela me disse que seu filho fica entediado e que se eu pudesse ajudá-la a falar com a professora para ela explicar que ele já conhece o conteúdo e pedir atividades extras para mantê-lo ocupado. A resposta da professora claramente me chocou. Ela nos disse que não poderia dar a ele nenhum trabalho extra e que se ele já havia adquirido conhecimento do material em sua escola anterior, não havia nada de errado em revisá-lo novamente. Semanas se passam e meu filho veio com mais novidades. A professora disse à classe que não era possível que o novo garoto estivesse se saindo melhor em todas as matérias, sendo ele do México, do que eles. Procurei a mãe mais uma vez e recomendei que ela confrontasse a professora. Depois que eles conversaram, finalmente pareceu que ela deixou o garoto sozinho por um tempo. Avançando para a semana passada, meu marido pegou nosso filho e a professora disse ao meu marido, na frente do meu filho, que o novo garoto era uma má influência e que meu filho não deveria ser amigo dele. Liguei para a mãe e marcamos uma reunião com a diretora para discutir tudo o que está acontecendo. Ela chamou o garoto, e meu coração se partiu quando o garoto com lágrimas nos olhos disse ao diretor que sua professora não gostava dele e sempre o culpava por tudo o tempo todo. Também descobrimos que a mãe não foi notificada sobre o garoto fazer algum tipo de teste avançado que durou o dia todo porque ele é super inteligente e que a professora tem alegado que ela é a razão de ele estar indo tão bem e ela ganhou um bônus por causa de suas pontuações. O diretor parecia muito compreensivo e pediu desculpas por toda a situação e pediu uma janela de 2 semanas para fazer algo a respeito. Minha pergunta é: quais são as formas alternativas de fazer uma reclamação formal sobre essa professora? Conselho escolar, conselho de administração. Vá direto para o topo. E, em seguida, entre em contato com uma agência de notícias se você receber a informação. Faça isso depois de pedir um plano de ação com datas e por escrito. Por exemplo, se eles vão fazer uma investigação, pergunte quanto tempo isso levará e peça para eles colocarem por escrito. Peça para que ela seja removida na conclusão da investigação. Então, se eles não cumprirem, ou demorarem muito, faça isso. Muito obrigado por assistir. Comente sobre sua história favorita e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 300 inscritos. Críticas construtivas são muito bem-vindas também.